O livro é de Samuel, 1 Samuel. A palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que está cheio o coração. E eu tenho me preocupado nos últimos dias, e eu venho me preocupando com algo que mata uma igreja: falta de temor. Semana passada eu falei sobre o perigo de não guardar a santidade de Deus. E hoje eu gostaria de voltar ainda a este assunto, porque cada texto tem uma recomendação para o nosso viver, o nosso comportamento. E nós aprendemos a lição ao ver aqueles que são derrotados ou vitoriosos. Então a Bíblia fala disso, capítulo 16. Gostaria que você desse uma atenção especial à leitura, lembrando aos irmãos que é importante você focar na leitura. Capítulo 16, verso 14 em diante. No verso de número 13, tomou Samuel um chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então nós estamos falando sobre Davi, que vai ser o assunto para mais tarde, mas hoje vamos falar ainda de Saul. Ah, você veio também, filho? Todo avô é bobo, né? Não sei se você é igual a mim, mas eu sou muito coruja. Esse texto vai falar sobre Saul, quando Deus tirou o Espírito Santo da vida dele. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhes disseram: eis que agora um espírito, agora está com letra minúscula, um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão à tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei a mim. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belenita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e mais, e o Senhor é com ele. Saul então enviou mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão e um odre de vinho e um cabrito, enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu na graça. Aqui está o segredo. Leia comigo 23. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul se sentia alívio
e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Você descobre, quando fala espírito com letra minúscula, não é o Espírito Santo. Então aqui espírito maligno que atormentava. Por quê? Porque lá atrás Saul teve um procedimento errado e Deus tirou dele o espírito, não deixou mais ele atuar. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, é uma palavra um tanto difícil até para falar, mas é uma palavra necessária, porque eu creio, Senhor, que isto tem tudo a ver com o nosso andar, com o nosso viver dentro deste mundo. Abençoa, portanto, esta meditação e que cada pessoa possa receber a palavra como o Senhor acha melhor que ela chegue ao coração, porque eu creio que todos nós somos diferentes e cada um é possuidor de uma sensibilidade diferente, mas que o Senhor tem acesso a cada pessoa, que o Senhor possa trabalhar e codificar esta palavra para cada um de nós nesta manhã. A nossa oração é de agradecimento, em nome do Senhor. Amém. Pode sentar. A falta de temor destruiu a vida de Saul. Um homem que tinha tudo para dar certo, um homem que podia prosperar, mas em dado momento ele não entendeu que as coisas de Deus não são para se brincar ou zombar. Qual foi a razão, portanto, da derrota de Saul, este rei, que Deus deu para o povo? Que o povo, atendendo a um pedido, tinha pedido a Deus: Senhor, dá-nos um rei, porque queremos ter um rei como todos. E nesta vida tem. O que aconteceu com Saul? Eu digo para você, Saul quis fazer o trabalho de sacerdote, algo que a ele não conferira. Você sabe que os sacerdotes, só eles podiam ministrar no altar, mover o incensário. Você sabe o que é incensário? Aquilo que é colocado no dedo, com aquela fumaça que faz assim, ó. Você já viu essas em alguns lugares? Aquilo chama-se incensário. Aquela fumaça que sai dali é um incenso que se coloca dentro para queimar, para que aquela fumaça seja agradável a Deus. Chama-se um incenso. Então ele não podia fazer porque ele não era sacerdote. Mas ele, em determinado momento, por descuido, ele pega, coloca, vai agir com seu incensário. E ele não podia fazer isto. Isto aconteceu com dois jovens muito fortes. No caso dele aqui foi outro. No caso dele aqui, é que ele não podia fazer as ofertas a Deus, tinha que ser Samuel. E ele então, Samuel disse: você me espera até que eu chegue para fazer isto. E eles, Samuel, então, demorando um pouquinho, segundo o texto, o que ele faz? Ele pega, vai fazer as ofertas, mata os animais, vai fazer a oferta. E quando Davi chega, perguntou assim: escuta, por que você fez isso? Ah, porque o povo me pressionou, o povo ia embora. Sempre a gente tem uma desculpa para se defender, né? Ah, o povo. Aí Samuel disse, entrou lá, começou boi berrando, um monte de coisa. Que mugido é esse que eu... Ah, é o povo aí que trouxe aí umas vacas para fazer uma oferta. O povo, mas nada, era ele mesmo. Então ele não agiu corretamente e ele fez algo que não podia fazer, porque só o sacerdote, no caso o profeta Samuel, que ia fazer. Semana passada então nós falamos de dois jovens que botou incenso, né? E eles foram queimados por Deus por fazer isto. O que eu quero dizer com isto, irmãos? Que o temor a Deus precisa acontecer no nosso coração. Nós não podemos de maneira nenhuma, há situações que você precisa
entender. Vou falar já sobre isso. O que aconteceu com Saul? Ele abriu a porta para o mal entrasse na sua vida ou tivesse acesso à sua vida. Havia 3 pecados graves. Rebelião. Não tem mais nada mais danoso na que rebelião. O segundo, feitiçaria, idolatria. 3. No capítulo de número 15, volte aí por favor uma palavra. Só para você entender, Deus age com muita seriedade. O que aconteceu com Saul? Saul se rebelou contra Samuel, profeta. Ele quis fazer o trabalho dele e não podia fazer. Então, quando chega no capítulo 15, eu estou dizendo capítulo 15, verso de número 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiro. E aqui você veja a gravidade nesse versículo de número 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então aqui nós entendemos a gravidade que é chamada rebelião. Agora nós temos 2 homens aqui. Temos Davi, cheio do Espírito, Saul, sem o Espírito. E aqui eu gostaria de falar, irmãos, não tem nada pior nesta vida quando uma pessoa cristã, ele abandona o Senhor. Quando esta pessoa começa a descuidar da sua vida e abandona os valores de Deus, e ela começa a andar de volta atrás no caminho que andava, ou procedendo errado. Esta pessoa invariavelmente ela vai dar lugar ao inimigo para agir na sua própria vida. Não tem ninguém mais infeliz na face da terra do que um crente desviado da palavra do Senhor. Vou te dar um exemplo. Uma moça, é o segundo caso. Uma moça foi assaltada e elas levaram o carro dela, rodaram com a moça de um lado para o outro. Quando abriram a bolsa dela, depois de muito tempo, encontraram uma Bíblia. E quando viu que ela era crente, eles ficaram assustados. Você é isto? Devolveram tudo e deixaram. Porque um crente tem o Espírito de Deus. Uma pessoa cristã tem o Espírito de Deus. E quando o maligno vem, esse Espírito, ele não consegue, porque Deus está naquela vida. Ouça isso é muito importante. Não é o primeiro nem o segundo caso que eu vejo em que, por que aconteceu? Porque estes tais que estavam, infelizmente eu vou usar o termo, assaltando ou roubando, eles certamente eram desviados do Evangelho. Eles desviaram. E ao desviar do Evangelho, eles começaram a abrir espaço na vida para que o inimigo começasse a atuar. Isto é muito grave. Isto é muito sério. Outra coisa que pode matar um homem ou uma mulher é quando ela começa a se rebelar contra a autoridade espiritual.
A autoridade espiritual, ele não está ali porque quer, está ali porque Deus colocou. E eu vejo hoje muitos também crentes que estão destruídos porque começaram a se rebelar contra a autoridade. Não estou dizendo que a autoridade esteja sempre certa, mas você não tem o direito de falar contra, criticar. Você não pode fazer isto, porque você está tocando. Lá na frente, Davi teve a oportunidade de matar Saul, e ele disse: eu não posso, porque eu não vou tocar no ungido de Deus. Olha como Davi entendia. Eu não posso tocar. Portanto, meus queridos irmãos, tenha cuidado ao tocar naquilo que você não conhece, porque sacerdotes estão por conta de Deus, e Deus cuida daqueles que Ele bota para trabalhar. Eu já tive problemas, eu nunca gostei de falar, porque eu não gosto de falar miséria. Eu já fui assaltado várias vezes. E uma das vezes, quando eu cheguei na minha casa, tinha 4 homens dentro de casa com a arma na mão e minhas filhas sentadas no chão e minha mulher. E quando aqueles rapazes pegaram a arma na minha cabeça, eu falei: vocês, primeira coisa, baixa essa arma, porque se você der um tiro, a polícia pega vocês. Aí começaram a tremer. Pega o que você vai embora. E saíram todos eles. 2 dias depois aparece um camarada que eu conheço. Falou assim: você quer que eu pegue eles? Eu trago para você a amostra que eu peguei todos eles e acabei com eles. Eu disse: eu não sou Deus para matar ninguém. Eu não posso fazer isto. E eles faziam, porque sabiam quem era. Entenda que um homem que anda na presença de Deus, Deus vai guardar. Você não é livre de às vezes sofrer essas situações, mas Deus vai te proteger. Deus vai guardar a sua vida. Então é necessário que você saiba disso, que quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, sobre a sua vida está a unção de Deus. E você deve zelar pela ação de Deus, pela unção de Deus na sua própria vida. Você não é um qualquer. Por isso que a palavra de Deus diz que aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. Ele pode ameaçar, mas não pode tocar, porque aquela pessoa pertence ao Senhor. Então, quando você passa pelas águas, você recebe uma unção. Você está lembrado? Quando nós batizamos aqui, qual é a segunda coisa que nós fazemos? Colocamos aqui, passa na mão dos pastores e eles recebem uma unção. Honre a unção que Deus colocou na sua vida. Não entre por caminhos errados, porque você pode sofrer as consequências. Nunca devemos pensar que Deus irá andar com rebeldes. Bote na sua cabeça aí. Nunca Deus vai andar com um rebelde. Saul se tornou um homem amargo, tornou-se um homem cheio de ódio, de ira, porque ele pecou contra Deus, tentando ser um sacerdote que não era. Ele não suportou mais tarde ver Davi. Quando Davi começou a surgir, ele quis atacar. Capítulo 18. Eu estou falando rapidamente para o nosso tempo, não é um tempo tão grande. Mas no capítulo 18, algo extraordinário. Capítulo 18, verso de número 6. Aqui você vai descobrir um homem que ficou cheio de cólera, ira.
Capítulo 18, verso 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também, Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumento de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito por essas palavras, lhes desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram ela a Davi, a mim somente milhares. Na verdade, o que lhes falta, senão agora tomar o reino? Verso 9, leia. Daquele dia em diante, criou-se uma cólera em Saul. E você vai descobrir que até o final aqui Saul vai tentar matar Davi de todas as maneiras. Por quê? Porque ele não tinha mais o Espírito de Deus e o ciúme. Você quer ver coisa perversa? Ciúme. Ciúme não é uma coisa agradável. Ciúme é uma obra da carne. Ah, pastor, mas não, ouça bem. Ciúme é obra da carne. O ciúme, quantos maridos matam a mulher por causa de ciúme? Namorado mata a namorada por causa de ciúme? Por quê? Porque é uma obra da carne. Não tem nada espiritual em cima disso. Portanto, cuidado com essa palavra chamada ciúme. Fulano está lá na igreja, só ele que faz as coisas. É só ela, é só ele que faz. Não tenha ciúme, minha filha. Não deixe isso entrar no seu coração. Não deixe isso entrar. Alguém prospera e a pessoa fica com raiva. A coisa que mais me agrada é quando eu vejo uma pessoa prosperar. A minha oração: Senhor, dá mais, enche ele, enche. Sabe o que acontece? Deus enche tanto a vida dele que sobra e dá para mim. Mas quando você fica com ciúme da pessoa, você começa a ficar com raiva. Por que Deus dá a ele e me dá? Por que Deus faz com ele e não faz comigo? Não permita ciúmes entrar no seu coração. Eu não estou falando daquele ciúme, não. Eu estou com ciúme no meu namorado. É outra coisa. Isso aí eu estou falando uma coisa mais séria, que também é sério. Vemos então um homem que tinha o Espírito de Deus, e como foi diferente de Saul. Estamos falando de Davi. Quando Davi chegava, o espírito maligno saía. Davi, o homem estava lá cheio de demoniado, vamos assim dizer a palavra para melhorar. E quando Davi chegava perto com a sua dele, os espíritos malignos saíam. Por quê? Porque ele não suporta a presença de Deus. Este era o segredo. Por isso que quando você chega na sua empresa, pessoal, existe aquela galera lá que fica falando bobagem, tem? Quando você chega, fulano chegou. Fulana chegou. Por quê? Porque sabe que você é uma pessoa de Deus. Respeita você porque você é uma pessoa de Deus. Cristão é respeitado, mas precisa também fazer-se por ser respeitado. Por quê? Porque você não vai sentar na roda para fazer a mesma coisa com chocarris, com piadas maliciosas. Você não faz isso. Por isso as pessoas respeitam também a você. Davi não lutou com Golias,
para receber uma boa oferta. Ele lutou porque não suportou Golias afrontar a Deus. Capítulo 17 está falando sobre esse aspecto. Ele disse: você está afrontando o meu Deus e eu não vou permitir isso que aconteça. E ele se armou, não com armas só, porque ele não tinha arma, ele tinha o Espírito de Deus. E foi o que aconteceu, ele destruiu. Por quê? Porque ele não suportou ele brincar com as coisas, com o povo de Deus. Após a vitória de Davi, portanto, Saul se irou por ver Davi sendo elogiado. Meus irmãos, cuidado com isto quando entra no coração. Não permita que isto entre lá dentro de você. Eu sou de igreja há alguns anos passados. E eu sempre fui um bom ajudante de igreja. Desde eu tinha mais ou menos 22 anos, 23 anos. Eu estava na igreja sempre ajudando ao pastor. Nunca fiquei adulando o pastor para levar vantagem. Até porque eu não sou esse tipo de homem. Mas ele podia contar comigo. Eu era porteiro de banheiro, porteiro da igreja, fazia visitas aos hospitais, fazia tudo. E o pastor, depois, mais tarde, ele começou a me observar, porque eu era um homem que tinha sempre esse espírito bom, e ele começou a me deixar pregar. E tinha lá uns camaradas que ficaram com a raiva de mim, meu irmão, porque o pastor viajava: Rubem que vai pregar. Aí olha o perigo. Quando ele chegava de viagem, o filho dele falou assim: ô pai, você não precisa nem voltar mais, que ele está pregando melhor do que você. Aí eu falei: eu podia crescer, né? Eu digo: eu não sou doido. E eu fiquei com esse pastor até o final, quando realmente eu fui transferido aqui para vir para Nova Iguaçu. E eu pregava, mas nunca procurei tomar o lugar dele. Já falei isso uma vez e vou falar. Nós éramos 4 diáconos. E eles ficaram com muita raiva do pastor, queriam tirar o pastor. Aí juntaram para fazer um motim contra o pastor. Aí me chamou. Bateu na porta errada. Um era funcionário do Banco do Brasil, o outro era militar aposentado. E o outro era um maquinista lá. Rubem, nós vamos reunir, vamos tirar o pastor e vamos ficar no lugar dele. Eu olhei para a cara dos bonecos. Eu falei: cara, você acha que eu vou botar a mão nessa cumbuca? Eu vou lutar contra o pastor? Eu não faço isso, rapaz. Você vai ficar em cima do muro? Eu estou em cima do muro e vou cair para o lado de dentro do pastor. E não fiz. Todos 3 morreram rapidamente. Morreram morte feia, porque eles se rebelaram contra a autoridade. Este homem ainda está vivo, mais de 90 anos lá em Vitória. Um homem sério. E eu fiquei até o final, mas não deixei que este espírito entrasse em mim. Saul permitiu que este espírito entrasse nele. Ele não aguentou. E isto foi o final da sua existência. Deus levanta Jonatas, filho de Saul, para proteger a Davi. Agora você imagina, o próprio filho de Saul, que estava dentro da casa de Saul, ele gostava muito de Davi por causa da maneira de Davi, e ele disse para Davi: Davi, olha, papai está querendo te matar. Você pode ler que está escrito isso lá. Papai está querendo passar o cerol em você, mas você fique atento. Tudo que papai vai fazer, ele fala primeiro lá em casa. E quando ele falar, eu vou te avisar. E Jonas ia lá. Jonas ia lá e falava: Davi, o velho está aí para te matar. E Davi se livrava. E Davi não deixava que essas coisas acontecessem.
uma amizade dentro da casa do Saul para proteger Davi. Quando você serve a Deus, Deus te protege. Tem gente que está cochilando, não ouviu? Quando você anda na presença de Deus, Deus te protege, irmãos. Pense dessa maneira. Pense dessa maneira. No capítulo 24, eu vou encerrar deste mesmo livro. Capítulo 24, para nós concluirmos. Eu achei isso fantástico. Quando você tem um inimigo que tem chance para você matar ele, como é que você faz? Davi poupa a vida do seu inimigo. Veja que coisa fantástica. Capítulo 24, numa batalha que teve lá, diz o texto lá que Saul entrou numa caverna, mas Davi estava mais profundo da caverna. Né, olha? Aí o texto diz que Saul foi aliviar o ventre, né? Não foi isso que está escrito? Está escrito isso lá. E Davi estava por trás. Davi pega na orla do vestido dele, corta um pedaço. E Davi sofreu. Eu não devia ter feito isto. Mas Davi depois disse assim, falou aqui, ó, eu podia te matar. Eu estava atrás de você com a espada, mas eu não toco no ungido do Senhor. Verso 14 do capítulo 24, para encerrar. Após que saiu o rei de Israel, a quem persegue a um cão morto, seja o Senhor, verso 15, seja o Senhor meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul, e isto a tua voz, meu filho. Como é que ele está escrito aqui? Vou melhorar a leitura. Vou botar o outro óculos aqui que eu vejo. Disse Davi, tendo Davi acabado de falar a Saul toda esta palavra, disse Saul, é isto a tua voz, meu filho Davi. E chorou Saul em alta voz e disse a Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com bem e eu te paguei o mal. E ele aqui diz que você vai ser rei. E ele aqui diz, portanto jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência. Eu estou lendo o verso já 21. E nem profanarás o meu nome na casa de Davi. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para a sua casa. Porém, Davi e seus homens subiram ao lugar seguro. E nem por isso ele acreditava, porque sabia quem era este homem. Portanto, meus irmãos, o que fica hoje para nossa mente aqui? O que fica? Não permita que Deus retire de você a sua proteção. Ouça bem, não permita que Deus retire de você a proteção que Ele te dá. E esta proteção somos nós que provocamos a retirada de Deus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Você mantenha a sua vida no altar de Deus. Por onde você andar, por onde você for, deixe Deus agir na sua vida. Deixe Ele agir. Mesmo que você às vezes é injustiçado, diga, Senhor, julga a minha causa. Eu não vou tomar medidas, eu vou deixar que o Senhor julgue a minha causa. E Saul, já falei com você, chega no final da sua vida, lá no capítulo final desse livro, ele se joga sobre uma lança e ele morre em cima da sua própria lança. Por quê? Porque ninguém iria tocar nele. Ele então morre e ali acaba a vida de um homem que perdeu o temor de Deus. Olha para mim, repita comigo. O que diz Provérbio?
temor. Não, repita. O temor a Deus é o quê? É o princípio da sabedoria e revela a prudência àqueles que assim o fazem. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Não deixe entrar no seu coração qualquer desses males, ciúme, inveja. Não tente lutar. Semana eu estava conversando com uma jovem. E esta jovem, segundo ela, não pode ver uma pessoa na rua que ela quer pegar as coisas e dar para a pessoa, tirar o capote e dar para a pessoa. E eu falei com ela: minha filha, deixa eu falar um negócio com você. Não tente ser bonzinho quando Deus não está sendo bonzinho com alguém. Às vezes nós queremos tomar o lugar de Deus. Não estou dizendo que se você puder ajudar, não ajude, mas não tente. Tem gente que vai de madrugada dar sopa para as pessoas lá, coitado. Deixe Deus agir, porque Deus às vezes quer levantar uma pessoa, mas a gente não permite. Você não vai gostar do que eu estou falando. Eu estou dizendo, se você pode ajudar, ajude, mas não tente comprar esta briga e chegar lá, ficar com pena de quem, porque tem gente ali, dorme em cima dos bancos ali na rua. Por quê? Vai descobrir por que é que está lá. Qual é a razão? Tenha cuidado. Quer ajudar? Faça com essa mão, sem que esta veja. Está entendendo o que eu estou falando? Você quer ajudar? Ajude. Mas não fique tentando, que às vezes nós achamos, por que Deus permite que Deus não é Deus que permite, é a pessoa que se permite. E às vezes nós queremos evitar isso, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar? Eu tinha 2 canções para cantar, mas eu sei que você está querendo ir embora. Se o Espírito de Deus se mexe em mim, se o Espírito de Deus se move, eu canto, se o Espírito de Deus se move, eu oro. Se o Espírito de Deus, eu oro. Eu oro, eu oro. Eu oro como Davi. Eu quero dar graças a Deus pelos irmãos que ontem passaram este momento que foi tão bonito, irmãos. E você sabe que muita gente entrou aqui. Quantos convidados tinha, Robert? Muita gente. Muita gente veio para assistir e levou a mensagem no coração. Também isso foi uma pregação. Isso que nós fazemos aqui é uma pregação do Evangelho, sabendo que a igreja tem interesse em ajudar as pessoas a viver melhor. Tá bom assim? Sinto que tem gente aqui nesse meio que vai almoçar hoje. Acertei nessa profecia? Não vou dizer mais. Tem gente que vai hoje, vai comer um franguinho. Essa profecia é fácil, né? Como também desse lado aqui tem gente que está com sono. Vamos orar ao Senhor. Eu quero que você tenha uma semana abençoada. Tenha uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Senhor amado, obrigado por esta manhã. Oh Deus, obrigado pelo teu cuidado.
Essa palavra, Senhor, que até certo ponto não é tão agradável. Até certo ponto a gente fica até meio chocado. Mas, Senhor, ela vem para nos ajudar a não entrarmos nesses caminhos perigosos, os quais aqueles que entraram sofreram, aqueles que fizeram sofreram. Senhor, guarda, Senhor, o nosso coração. Guarda nosso coração, ó Pai. Não permita que as coisas erradas entrem na nossa vida, para que a gente não venha a sofrer as consequências disso, ó Deus. Pai querido, eu quero abençoar meu irmão, minha irmã, que veio aqui esta manhã, a este amigo que entrou aqui. Abençoa essa vida, ó Pai. Senhor, supre as suas necessidades, aquilo que mais é importante para ele nesta manhã, supre, ó Pai. Ajuda, ó Deus, que ele saia daqui sabendo que o Senhor está com ele e que ele vai vencer esta batalha, essa luta vai passar e ele é um vitorioso no Senhor, Pai. Eu abençoo, portanto, com as bênçãos de Jesus a cada um de vocês que vieram aqui nesta manhã. Oh Pai, guarda debaixo das tuas mãos, e que esta semana seja uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Leva-nos em paz, conduza-nos de volta aos nossos lares, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Dê um abraço em quem não vem com você. Diga, meu irmão, vamos servir a Deus.